Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? A gente iniciar aqui os nossos trabalhos espirituais, tá? Graças a Deus, tá, pessoal, pela essa oportunidade que Deus está nos dando, a espiritualidade de a gente tá aqui ainda nessa realidade, tá, pessoal? Tem muitas pessoas que já foram, tá? Não tá aqui, mas a gente está aqui. A gente continuar, tá? Deus está nos livrando, nos protegendo, nos alimentando, nos dando força para a gente estar aqui nessa realidade, tá, pessoal? Que tá, tem dificuldade aqui, né? E a gente tá aqui podendo fazer o trabalho, né? A gente transmitir a nossa essência aqui de amor, de alegria, de paz, tá? É difícil, tá? Você ser uma pessoa assim, porque tem muito. A maioria estão aí com a mente, né? Presa ao príncipe desse mundo, tá? Tá seguindo aí. Então, quando você vem com um padrão totalmente diferente, não é fácil, tá? Então, você pode ser atacado aqui nessa, atacado espiritualmente, tá? Faz parte do jogo, tá? Vou tomar água aqui para a minha voz ficar mais, né, limpa, dá para você escutar, né? Porque sempre minha voz é rouca, né, pessoal? Mas é isso, é o que tem para é o que tem para hoje, tá, pessoal? Mas graças a Deus, tá, pessoal? Com toda essa dificuldade, a gente está aqui, tá? E é por isso, pessoal, que eu não paro, tá? Eu comecei esse trabalho de expansão da consciência, tá? Faz consciência aqui, tomarem consciência. E a gente não pode parar, porque, nossa, eu tô vendo que tem muitos erros aí, tá, pessoal? Muitas pessoas ainda falando muitas coisas erradas, tá, pessoal? São pessoas que ainda precisam amadurecer, né, espiritualmente. Pessoas que estão endurecendo o coração também, tá? Para a espiritualidade. Então, acontece essas coisas. Ontem mesmo eu vi um podcast, né? Podcast, né? Que a pessoa passou mais de 2 horas, pessoal. Não mostrou, não leu um versículo. Ela falou, comentou tudo de Adão e Eva, que não sei o quê, não sei o quê. Mas leia, pessoal. Por que as pessoas não querem ler lá o capítulo, o versículo que ela cita? 2 horas de relógio, será que não pode ler um versículo, 2 versículos? 2 horas de relógio no podcast? Nossa, pessoal, é isso que eu não entendo, tá? Você vê que aqui eu 50 minutos eu faço a primeira parte, mais 50 minutos a segunda parte. Você vê quantos versículos eu leio aqui para vocês, pessoal. Será que é o tempo que não dá? É o que por que não quer ler? Não querem ler. Então quer dizer que não querem ler por quê? Pode chegar ao entendimento, tá? E isso eles não querem ler. Mas para que cita coisas da Bíblia? Para que cita coisas que se você citou, você tem que ir lá e ler, pessoal. Leia. Já sumiu as escritas das escrituras, não tem como ler mais não, é? Só está no nosso pensamento. Entende, pessoal? O pessoal vai para um podcast, né? Uma live, né? Abre uma live de 2 horas, leva 2, 3 horas e não leu nenhum versículo. Aí tem algo errado aí, tá, pessoal? Tem algo errado essas pessoas, tá?
Eu sinto muito, tá? Então, aqui você vê estudo, aqui você lê. Veja quantos versículos leu aqui para você. Teve até uma pessoa assim, nossa, tanto assim, eu nunca, na igreja, eu nunca. Porque até o pessoal da igreja só lê ali um versículozinho, um pastor, bem pronto. Bebê conversou, amém. Então, pessoal, como é que você vai aprender? Como é que você vai crescer espiritualmente? Como é que você vai amadurecer na fé? É por isso que tem muitos aí, até evangélicos, pessoal, que não cresce, não amadurece, fica criança. A minha igreja é verdade, a minha verdade. Isso é criança. Aí os outros que querem negar a fé, o descrente, fala: não, isso não existiu, cadê? Não tem prova. Não. É criança, pessoal. Uma criança de um lado e uma criança espiritualmente são criança. A pessoa não está maduro ainda, pessoal. Mas também porque tem que ter alimento. Mas ela não quer ler o alimento, a pura, a essência, a palavra pura, o leite puro. Não quer tomar. Então, o que é que vai acontecer espiritualmente com você? É isso aí que acontece espiritualmente. Tá? Falam das coisas, tal. Uns falam para denegrir, outros não falam, só fala um versículo e não entende do que fala ali. E acabou, o negócio aqui é dinheiro. Cadê? Colocou o dinheiro aí? Cadê? Os cultos estão assim agora. As lives aqui no YouTube dos espiritualistas tá assim agora também. Colocou aí o dinheiro, vamos para participar do. Né? É só propaganda, é só para querer dinheiro. Cadê o ensinamento, pessoal? Depois, quando as pessoas estão aí sofrendo, estão sem nada aí tá aí. Por causa disso. Culpa de quem, pessoal? O ensinamento do mestre está aí, foi deixado aí. Coisas, pessoas até esconderam para que a gente. Mas as coisas que ficaram aí foi através de sangue de muitos discípulos, os apóstolos aí morreram para deixar isso aí. E muitas pessoas não querem ler, pessoal. Aí fica difícil, tá? Fica difícil mesmo. Então, então, pessoal, por que eu tô dando essa introdução toda aqui? A gente vai estudar hoje, pessoal. Então, o que a gente vai estudar hoje é o nosso tema, né, pessoal, de hoje. Deixa eu dar uma luz aqui. É sobre isso. O que é a maturidade espiritual, né? Por quê? Uma pessoa madura, ela passou por fases, né? Criança, adolescente, para chegar numa maturidade. Que a maturidade é conhecida fisicamente como a velhice, né? A pessoa está numa meia-idade, uma velhice. Então, naturalmente isso a gente percebe aqui fisicamente nas pessoas. Tá? Eu estou chegando lá, essa maturidade fisicamente, está nascendo os cabelinhos brancos aqui e tal, ali outro. Então, fisicamente está denotando que eu estou entrando numa maturidade física. Se existe fisicamente esse processo de, de maturidade, você acha que espiritualmente tem ou não tem? Entende? Você entende agora? Então, é isso que, como um dia que eu fui pregar, eu fui na igreja, né? Eu era obreiro. Eu fui numa igreja aí, que eu, como é que se diz? Eu participava, né? Que eu era da igreja, eu participava,
eu fui para igreja, né? E lá tinha muitos idosos, né, pessoal? E eu era o obreiro que ia lá dar uma palavra, ia lá fazer o culto lá para o pessoal e orientar lá aqueles idosos. Então teve alguns idosos, tá, pessoal? Teve algum idoso, tá, pessoal, que ele olhou para mim assim, o novo, aí disse assim, ô, esse é o pregador, aquele a pessoa que veio trazer a mensagem, tá, pessoal? Porque ele achou muito, não, será que esse vai saber falar as coisas da Bíblia e tal? As pessoas idosas acham que a pessoa mais velha é que sabe mais. Velha fisicamente. Não necessariamente, tá, pessoal? Não necessariamente, porque essa maturidade espiritual tem a ver com o crescimento espiritual da pessoa, não com relação o crescimento físico, tá? Eu tenho que explicar isso aqui, que isso aconteceu comigo, tá, pessoal? Então, lá os idosos ficaram lá, tal, será que ele vai falar das coisas da Bíblia e tal? Mas na hora que eu comecei a explicar, eles perceberam, né? Os idosos, nossa, tal, o rapaz aí sabe, tem conhecimento, tal, sabe? Por quê? A maturidade espiritual não tem nada a ver com maturidade de idade. Entenda isso. Não tem nada a ver com isso, tá? A maturidade espiritual é um processo que você desenvolve quando você tem buscando essa como é? Desenvolvimento e crescimento espiritual. Então, é o seu espírito que está crescendo. É a sua expansão da consciência. E tem pessoas que já estão velhas na idade, tá? Pode estar muito tempo na igreja e ela ainda nem entrou no processo de expansão da consciência. Porque ela ainda não se conectou buscando a verdadeira espiritualidade. Entende, pessoal? Eu tenho que explicar isso aqui porque tem muitos que pensam, falam em maturidade, tá pensando que é uma maturidade de idade fisiológica, né? Física, né? Não é. Aí eu coloquei uma pergunta, né, pessoal? E por que temos que alcançar esse estado de consciência? Então, a maturidade espiritual é um estado de consciência que você alcança. Então, qual é o seu nível de consciência agora? Qual é o seu estado? Tem pessoas velhas, mais velhas do que eu aí, pessoal, que o estado de consciência dela, ela não tem expansão da consciência. Então, ela não é madura espiritualmente. Mas ela, fisicamente, é uma pessoa mais velha do que eu. Tem barba branca, cabelo branco, é idoso, né? É como é chamado aqui. Fisicamente, ela é mais velha. Tá? Nessa realidade, ela já está alcançando a velhice, né? Mas espiritualmente, será que ela alcançou o estado de consciência onde leva essa maturidade? Entende, pessoal? Então é preciso entender essas coisas, tá? E eu estou colocando, é por isso que eu falei. E por que temos que alcançar esse estado de consciência? Por quê, pessoal? É o que a gente vai responder, tá? Então, mas a primeira pergunta que a gente vai responder é o que é a maturidade espiritual? Nossa, é só eu começar tava tão silêncio aqui, pessoal. É só eu começar chacoalha os espíritos aí, tá, pessoal? Não é brincadeira, tá? Mas é isso, faz parte aqui dessa realidade. Porque não quer deixar que vocês ouçam isso, tá?
Não querem deixar. É um trabalho mesmo espiritual, tá? Por isso que teve um estudo aqui que eu falei que vocês têm que estar orando, tá, pessoal? Tem que estar apoiando aqui. Se vocês querem continuar esse processo aqui, eu tá aqui ensinando a vocês, tá? Apoiando de toda forma, tá, pessoal? Porque a gente precisa unir as nossas energias do bem para combater o mal. É assim, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Então, a primeira pergunta é: o que é a maturidade espiritual? Ele fala: maturidade espiritual é um conceito que se refere a um desenvolvimento e crescimento espiritual de um indivíduo. Então, é um desenvolvimento do espírito. Então, é a expansão da consciência. Entende? Você entende, pessoal? Se a gente tem um desenvolvimento físico, né? Eu agora passei pela fase de criança, eu era criança, depois adolescente, depois da adolescência eu entrei na vida adulta. E agora da vida adulta eu vou entrar na maturidade física, né? Fisicamente, né? Nascendo os cabelinhos brancos, então são sinais de que eu estou entrando nessa maturidade. E espiritualmente é a mesma coisa. Mas primeiro você tem que nascer, tem que ser uma criança, depois adolescente, né? Depois você ter a vida adulta para entrar na maturidade. São fases. É a mesma coisa que acontece aqui, a fase física também. Ele fala, esse processo é frequentemente comparado com o crescimento físico e emocional. Então, é comparado, porque a gente compara cada coisa, tá? Onde a pessoa passa por diversas fases até alcançar um estado de plenitude e compreensão mais profunda da sua fé. Então, ele está falando que é uma comparação com o estado físico e emocional. Então, a gente passa, espiritualmente, passa por fase também. Fase de criança, aí fase da adolescência, da birra. Eu passei por essa fase. Quando eu estava nas igrejas, eu estava como criança aí, nas igrejas, tá? Aí depois eu passei uma fase que eu estava como adolescente, criando birra, não queria saber de coisas espirituais, tá? Eu estava zangado com as coisas. Então, o adolescente é assim. Agora eu estou entrando numa fase espiritual adulta, tá? Onde eu estou compreendendo tudo, eu estou lapidando tudo, onde eu estou trazendo só aquilo, a essência que alimenta o nosso estado espiritual, né? E aí você tem uma compreensão mais profunda da sua fé. Você vai usar sua fé com lógica, com entendimento, tá? Não é aquela fé louca aí, tá? Quando eu estava mesmo nas igrejas, eu estava com a fé louca, era criança. Tá certo, pessoal? Aí ele fala, a maturidade espiritual não é algo que acontece da noite para o dia. É um percurso que envolve aprendizado, experiência espiritual, né? E muitas vezes desafio que testa a fé e a resiliência. Então, depende disso. Então, é fase, é um percurso que você nasce espiritualmente, né? Começa a surgir o desejo pelas coisas espirituais, você começa a buscar. Aí você é uma criança, está experimentando. Aí você tem que tomar o leitinho puro para ir sustentando, tá? Mas cada experiência espiritual que você vai tendo, vai testando a sua fé e a sua resiliência, tá? Aí ele fala, a maturidade espiritual é essencial para que as pessoas que creem possam viver de acordo com o ensinamento de Jesus.
e aplicar esses princípios em sua vidas diárias, refletindo o amor e a graça de Deus em suas ações e decisões. Então, é para isso a maturidade. É para que a pessoa viva de acordo com como Cristo quer. Uma pessoa madura, ela vai entender. E ela vai aplicar isso no seu dia a dia, né? Para refletir o amor, a graça de Deus em as suas ações e decisões aí. Tá, pessoal? É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa chegar maduro para isso. Então, quando uma pessoa está na birra, tá falando mal, não quer ler a Bíblia, aí isso ainda está na adolescência espiritualmente, tá? Criança ainda está fazendo coisas erradas aí, tá? Tá fazendo coisas erradas aí. É isso, tá, pessoal? Você tá vendo como tava um silêncio aqui, pessoal? Maravilhoso. Mas é só eu começar, tá? Vamos movimentar as energias aqui também, né? Para os espíritos ficar incomodados aí, tá? Aí ele fala, a maturidade espiritual é um estado de desenvolvimento espiritual em que a pessoa compreende melhor a si mesmo e o mundo e integra os valores espirituais em sua vida. É um processo de crescimento espiritual que envolve várias fases, né, espirituais da vida da pessoa. Aí ele fala, a maturidade é uma virtude tão essencial quanto a fé. Então, a maturidade é essencial quanto a fé. Você precisa ter fé, mas você precisa estar maduro também para usar essa fé, tá? De uma forma madura. Ele fala, possuir esses atributos é acessar uma sensibilidade mais aguçada para discernir com facilidade o que é bom e o que é mal. Então, é você ter saber discernir o que é o bem e o que é o mal, pessoal. Uma pessoa madura, porque uma criança, ela não consegue discernir. Uma adolescente também, ela é levada também por qualquer coisa aí. Mas uma pessoa madura, ela não é levada por nenhum vento de doutrina, nenhuma coisa. Ela está centrada, ela sabe o que percorrer, ela sabe o que fazer, ela sabe o que é o bem, ela sabe o que é o mal. Assim descobriu o plano de Deus e que Deus escreveu para a nossa vida. Então, descobrir qual é o propósito da nossa vida. Uma pessoa madura, ela vai ter esse entendimento. Uma pessoa madura, que não está madura, né? É criança, é adolescente espiritualmente, então, ela não sabe o que é que ela vem fazer aqui. Ela fica aqui. O que é que eu vim fazer aqui, moço? Eu não sei. Eu estou aqui perdido, eu não sei. O que é que eu vim fazer aqui? Está aqui perdida, envolvida aqui por muitas coisas aqui nessa realidade. Só acha que só é essa a realidade. Tá? Então, não tem... É uma pessoa que ainda precisa de amadurecimento. Então, como é que faz para amadurecer? Ele fala, vai ter que buscar coisas espirituais. Por isso que quando a pessoa desperta, ela sente um desejo de estudar, de orar, de meditar. Então, são essas práticas que vão ajudar você a crescer espiritualmente. Olha aqui, pessoal. Olha o meu canal aqui, meus vídeos aqui. Quem está aqui assiduamente, veja se ela cresceu. Cresceu ou não cresceu? Ou você está ainda criança aí? Tá com criancice ainda. Tinha muitas crianças aqui, mas agora estão já entrando na maturidade. Por quê? Espiritual, né, pessoal? Tem pessoas aqui mais velhas do que eu, pessoal.
E está aprendendo aqui comigo. Você entende que maturidade espiritual não tem nada a ver com maturidade fisiológica? Foi por isso que Jeremias, né? Jeremias era um profeta jovem, né? Que ele ficou com medo de ir na cidade. Tinha outros profetas velhos lá, ó, usa aquele lá, né? E Deus teve que falar com ele, não, eu escolhi antes de você nascer das barrigas, eu escolhi você para que você fosse lá falar de Deus, falar da espiritualidade para aquelas pessoas. Eu escolhi você. Agora você está falando que é jovem, você está com medo aí? Entende, pessoal? Então, é isso. Tem pessoas aqui mais velhas do que eu, estão aprendendo comigo, mas estão amadurecendo espiritualmente, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, um dos principais características da maturidade espiritual é a capacidade de discernir entre o certo e o errado, né? Não apenas como regra de uma doutrina, mas através da compreensão profunda de Deus. O indivíduo espiritualmente maduro são capazes de aplicar princípios da Escritura em sua vida, tomando decisões que refletem a sabedoria divina. Além disso, a maturidade espiritual é marcada por um amor genuíno pelo outro, independente da sua falha ou diferença. Então, ele fala que a pessoa coloca princípio das escrituras na vida dela, né? Toma decisões que refletem a sabedoria divina. Além disso, a maturidade é marcada pelo amor genuíno pelos outros, independente das suas falhas ou diferenças. Então, dependente da falha que a gente cometa, mas se a gente vibrar nesse amor genuíno de Deus, a gente vai cobrir essas falhas que a gente tem, né? É o que a Bíblia fala, né? Ame um ao outro, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então vai cobrir as nossas falhas. Ele fala, isso se traduz nas ações concretas de paixão, perdão e serviço, que são fundamental para uma vida espiritual, né? É fundamental. Se você quer ter uma vida espiritual, você tem que colocar aí essas ações como compaixão, perdão, serviço ao outro, né? São fundamental para você entrar numa frequência boa. Aí ele fala, a maturidade espiritual também envolve um compromisso contínuo com o crescimento pessoal, através de oração, estudo das escrituras, participação de grupo de fé, apoio mútuo, meditação, edificação da essência, né? Que vai edificar a sua conexão com a sua essência. Tem que fazer isso, tá, pessoal? Não tem para onde correr, irmão Samuel? Não tem, me veja aí. Todos aí, os grupos aí, estão falando de espírita, estão praticando coisas. Até uns que falavam que diz que não, a gente não faz negócio de espiritualista, mas eles estavam fazendo coisa de trabalho da espiritualidade. Quando você está desenvolvendo emocionalmente, todo mundo está fazendo, pessoal. Para crescer, para melhorar como pessoa. Não tenha esse que não faça, tá? Aí ele fala, a oração é uma ferramenta fundamental no processo a oração e a meditação, né? É uma ferramenta vital no processo da maturidade espiritual. É através da oração e a pessoa se conecta com Deus, buscando sua orientação e força para enfrentar o desafio da vida. A oração e a meditação não é apenas momento de
pedir, de reflexão, mas também de ouvir, refletir sobre a vontade de Deus. Então, é o momento que você reflete o que realmente é a vontade de Deus, o que é que Deus quer para minha vida, tá? À medida que o indivíduo se dedica à oração, ele começa a perceber a sua perspectiva e atitude, desenvolver uma confiança mais profunda em Deus. A oração ajuda a cultivar o coração grato, permitindo que o indivíduo reconheça a bênção na sua vida, né? Mesmo em tempos de dificuldade. Então, mesmo você estando passando dificuldade, se você é uma pessoa que está meditando, orando, estudando as escrituras, você está se dedicando, o desafio pode vir, tá, pessoal? Vem para todo mundo, tá? Mas você aguenta o tranco, aguenta a pancada nas costas, tá, pessoal? Aí ele fala, além disso, a oração em grupo fortalece o laço entre os irmãos, promovendo apoio e encorajamento, que é fundamental para o crescimento espiritual. Então, é bom a gente estar meditando, orando em grupo, estar compartilhando, porque você viu que no outro vídeo que eu gravei aí, não foi, pessoal? Que foi sobre o que mesmo? Foi sobre a essência, não foi? A ativação espiritual. Então, a ativação espiritual, para acontecer essa ativação, você tem que estar assim. A energia dos outros vai ajudar também. Então, juntar uma energia com outra, então, pode ativar códigos no seu ser, então, vai ativando o seu DNA, vai mudando essas frequências espirituais em grupo, tá, pessoal? Por isso é bom também, tá? Se as pessoas têm que se unir, não para brigar, tá, pessoal? Não para ficar tendo a inveja do outro, não para é para se unir para crescer junto. Um relacionamento saudável. Porque tem pessoas que estão ajuntando aí em grupo aí, tá? Até espiritualistas estão juntando grupo, mas é um pandemônio só, tá? É um com a inveja, é um discutindo com o outro, é um... Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso do meio evangélico também, tá? Eu digo isso porque eu passei por grupo evangélico que tava assim, pessoal. Tava nessa maior perturbação aí, tá? Aí são espíritos, tá, pessoal? Busando ali o grupo, tá? Porque ele não quer que aquele grupo fique coeso, junto, porque ele sabe que tem um poder ali quando você se junta, tá? Por isso que eles trabalham aí para separarem os grupos aí, para cada um ficar no e porque para não unir força, pensamento, a energia, né? Para não unir, porque ele não vai poder ter tento contra a pessoa, tá? Então, ele diz que encoraja e é fundamental para o crescimento espiritual coletivo. Então, não só você cresce, mas muitas pessoas crescem junto com você. É isso que eu estou fazendo. Estou crescendo, mas espero que vocês cresçam também junto comigo, tá? Aí ele fala, o estudo das escrituras, de livros espíritas, são um componente crucial na jornada e direção da maturidade espiritual. Então, você estudar livros espirituais, as escrituras, né, vai fazer com que você cresça. A palavra de Deus é uma fonte de sabedoria e orientação, oferecendo ensinamento que molda a vida do indivíduo. Então, pessoal, palavra de leia, pessoal. Poxa, muito podcast falando das coisas aí espirituais, mas não lê um versículo. Pare aí, ó, coloque lá
É igual como eu paro aqui, leio, vamos ler aqui, coloco lá o versículo aí, irmão, Jeremias tal, 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 lê aí. Aí eu chego ainda leio. As pessoas não fazem isso, pessoal. Aí como quer que ter orientação de Deus? Como é que quer ter? Então, não vai ter. Você não lê. E são escrituras, tá? Que foi derramada muito sangue, tá, pessoal? Muito sangue inocente, para que hoje você estivesse lendo essa escritura aí, tá, pessoal? Muito sangue foi derramado aí, inocente, tá? Para que hoje você tivesse agora e a pessoa não quer ler, pessoal. Aí é muito difícil. Como é que você acha que a espiritualidade está? Teve irmão nosso, né? Os apóstolos aí, irmão aí, que dedicou a vida dele e morreram aí para guardar esses ensinamentos para a gente. É muito difícil, tá, pessoal? Pensar, ver de um lado assim e ver que tem pessoas que não tá nem aí, pessoal. Não quer nem ler. Fica num podcast mais de 3 horas e não lê um versículo da Bíblia, nem o que Jesus está ensinando. Aí fica difícil. Como é que tem que ter, vai ter orientação? Porque a palavra de Deus é uma fonte de sabedoria e orientação, oferecendo ensinamento que vai mudar a vida do indivíduo. Como é que você vai mudar? Como é que você quer mudar as pessoas se você não lê? Aí ele fala, ao se aprofundar na escritura, o indivíduo não apenas adquire conhecimento, mas também desenvolve uma compreensão mais profunda sobre o caráter de Deus e a sua vontade para a humanidade. Então, é ali que ele vai descobrir o que é que Deus quer comigo. É ali que ele vai entrar no relacionamento com Deus. Mas você não lê, como é que vai acontecer? Tem que ler, pessoal. Você tem que incentivar. Então, eu sou o incentivador aqui, eu estou lendo. Vamos lá, pessoal, ler aqui Mateus, não sei quanto, e eu estou aqui lendo. Olha aí quantos vídeos eu já gravei lendo aqui as escrituras. Teve um vídeo aqui que eu falei cada livro de Gênesis e Apocalipse. O cara disse, nossa, quantos versículos assim? Ele nunca estudou as escrituras assim como eu estou fazendo aqui. Porque até na igreja, quando vai lá, pessoal, ler ali aquele versículozinho, pronto. Aí vamos falar agora em dinheiro, é isso aí que nos interessa. E é isso, o escuto, as coisas, as reuniões que ele faz, é isso aí, ó. Aí como é que você quer chegar à maturidade? Como é que você quer crescer no conhecimento? Como é que as pessoas querem? Se você não está dando o exemplo de você incentivar as pessoas. Eu sinto muito, tá, pessoal? Isso está acontecendo bastante, tá? Aí ele fala, o estudo das escrituras também incentiva a reflexão pessoal e a aplicação de prática do ensinamento das escrituras, ajudando ao indivíduo de maneira que honre a Deus. Além disso, a participação de grupo de estudo das escrituras pode proporcionar um espaço seguro para discutir, compartilhar experiência, promover crescimento espiritual mútuo. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Um grupo aqui de estudo, estou compartilhando esse estudo aqui que eu estou fazendo com vocês, para vocês pensarem, crescerem, ir lá e meditarem no capítulo que eu falei, ir lá pesquisar, você vai crescendo espiritualmente. É para isso que serve, pessoal. Aí, leva 2, 3 horas e muitas pessoas, tá, pessoal? Eu vi na live mais de 2.000 pessoas. Nossa, mas vai sair vazio dali. Falou por 3 horas no podcast e todo mundo aí saiu vazio. É por isso que teve uma pessoa aqui que disse que pagou curso dessas pessoas, foi, mas ela continuou vazio.
ela não crescia, ela não se conectava com a essência dela. Foi para tudo, tá? Todo tipo de curso de não sei o quê, tá? Eu vi até que parece que experimentou, para eu ter uma experiência, experimentou aquela bebida ayahuasca, essas coisas, tá? Para ver se tem uma experiência, um contato espiritual. Mas não é assim, pessoal. Você tem que ir crescendo espiritualmente e buscando aí as coisas das escrituras, os livros, se dedicando, a experiência vai vir no momento certo, tá, pessoal? No momento certo. Então, pessoas que estão aqui estudando comigo, tá tendo experiência. Uma pessoa ontem mesmo escreveu no meu canal que ela disse que não tinha sonho lúcido, não tinha saída, e agora ela tá tendo. Ela escreveu aí no meu canal. Ela é lá da cidade de Cascavel, Paraná. Então, é uma pessoa que disse que não tinha essas coisas e começou a ter essas experiência. Por quê? Ela está estudando aqui, ela está vindo me assistir aqui, prestando atenção nas coisas que eu estou falando, o estudo que eu estou... E isso está fazendo o quê? A ativação espiritual dela. Foi o tema que a gente falou ontem, né? Então, está ativando coisas espirituais nela, abrindo aí o chakra. Então, ela está entrando em uma frequência, está mudando o DNA dela. Então, aí é por isso que ela está tendo sonho lúcido, ela está começando a ter experiências. Então, é assim, pessoal. Tá? Agora, tem pessoas que, mesmo ela lá nunca leu a Bíblia, não. Aí, mas a espiritualidade quer chamar ela para espiritualidade. E ela tá lá dormindo na Matrix, o que é que a espiritualidade faz? Acontecer alguma coisa. Então, tira ela do corpo, acontece um EQM com ela, para ver se ela acorda e começa a buscar as coisas espirituais. Tá? Mas nem todo mundo é assim, pessoal. Todo mundo tem que buscar ali o estudo, o ensinamento, e depois ela começa a ter experiência. Foi o que as pessoas falaram aqui no meu canal, tá? Aí ele fala, então, cria um espaço seguro para discutir dúvida, compartilhar experiência, promover um crescimento espiritual mútuo. Aí ele fala, a jornada em direção à maturidade não está isenta de desafio. Então, temos desafio, dificuldade, né? Na vida. Né, pessoal? Quem é que não tem? Me diga aí. Muitas vezes, né, o indivíduo enfrenta dúvidas, tentações e dificuldade que pode abalar a sua fé. Então, o indivíduo que está no caminho espiritual, né, pessoal? Tá ali, ele vai enfrentar dúvidas, tá? Tentações, dificuldade que pode abalar a sua fé. Pode abalar a fé dele. É importante o quê? Reconhecer que esses desafios são parte de um processo de crescimento e podem, na verdade, fortalecer a fé quando abordado com uma atitude de confiança em Deus. Então, quando você tem faz parte do processo acontecer isso, essas tentações, dificuldade, dúvida, faz parte, pessoal. Eu já passei por essas dúvidas, tinha muita dúvida, tentações, tá? Até hoje a gente, dificuldade, até hoje a gente tem dificuldade na vida, tá? É isso, faz parte desse processo aqui. Mas você não pode perder a sua fé, vai fortalecer a sua fé se você continuar com atitude de confiança em Deus. É isso que você tem que acreditar. É igual estava um aí no podcast dizendo assim, não tem que acreditar em nada, não. Não precisa. A gente vai ter confiança em quem, pessoal? Entende, pessoal? Então, olha o que essas pessoas estão falando aí nesses podcasts. Eu sinto muito, tá? E eu tô
indo para observar o que é que também eles estão ensinando aí, o que é que de bom a pessoa, às vezes, tem alguém aí sendo usado pela espiritualidade, falar uma coisa boa, eu vou tentar também pegar isso aí também. Mas, nossa, pessoal, tem muitas coisas ruins, não dá nada para pegar. Se não vir coisas da intuição mesmo, eu tô dentro d'água. Se eu for aprender com essas pessoas, eu tô dentro d'água, pessoal. Tá? Aí ele fala, a perseverança em meio à dificuldade é uma marca de maturidade espiritual. Então, é uma marca que você está tendo maturidade. Você está perseverando, mesmo ali, poxa, da dificuldade a pessoa está percebendo. E isso as pessoas notam, tá? Puxa, que dificuldade você passou no casamento, na sua vida aí. Nossa, mas você permaneceu aí, a sua luz brilhando, tal. Então outra pessoa vai até te elogiar por essa força, essa perseverança que você está tendo. Aí tá fazendo com que você está entrando na maturidade, tá? Ele diz que é uma marca, né? É uma marca é uma marca de maturidade espiritual, pois mostra a capacidade de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Então, aquela pessoa, mesmo na adversidade, a pessoa. Então, a pessoa, nossa, essa pessoa tem fé mesmo, nossa, na dificuldade ela demonstrou fé. Então, é isso, pessoal, tá? Além disso, a luta contra o pecado e a tentação é uma realidade para todos os indivíduos, né? que está espiritualmente. Então, o pecado e a tentação nos rodeia, pessoal. Por isso que ele disse, estamos arrodeados de uma nuvem grande de testemunha, né? E o pecado que de perto nos arrodeia, então, está nos rodeando. É uma realidade para todos os indivíduos. É uma forma como lidar com essa situação pode revelar muito sobre o nível de maturidade espiritual. Então, como é que você lidar com essas tentações, esses pecados seus? A maneira que você está resistindo, se você resiste, você não faz. Então, isso demonstra que você está chegando em uma maturidade. Eu agora estou chegando numa maturidade, porque não é agora qualquer tentação que eu estou caindo assim, tá? Posso ter um deslizezinho? Posso ter, mas como é que se diz? A minha consciência, a minha maturidade não vai ser qualquer coisa que eu vou cair assim, tá, pessoal? Tentações diversas, tá? De dinheiro, de mulher, de tudo, tá? São essas tentações diversas, tá? Que pode nos afastar da espiritualidade. Aí ele fala, o fruto da maturidade são visíveis na atitude e comportamento do indivíduo. Aquele que alcança o nível mais elevado de maturidade espiritual tende a exibir uma característica como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Esse fruto conhecido como fruto do Espírito Santo. Então, é o fruto do Espírito Santo. Então, quando a gente está maduro, a gente está dando o fruto do Espírito Santo. Isso demonstra que você está com o Espírito Santo de Deus. São evidências da presença de Deus na vida de um indivíduo que reflete a transformação que ocorre quando alguém se entrega plenamente a Ele. Então, se entrega, confia em Deus. Passou o controle para Ele, né? A maturidade é isso. É você passou o controle para a espiritualidade, para Deus, tá, pessoal? Tome aí, porque eu não sei jogar esse jogo. Esse jogo aqui é difícil, tá, pessoal? Esse jogo da vida aqui não é fácil jogar, não, tá? Então, você precisa de orientação, de um guia. O guia do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, deixa ele guiar você, tá? Pelo esse barco que navega pela... Então, deixa Cristo guiar você, tá?
Ao que mais? Ele, além disso, leva o indivíduo a se tornarem um agente de mudança em sua comunidade e sociedade, promovendo justiça, a compaixão e a esperança. Então, ele vai mudar também o grupo onde ele está, a comunidade, vai mudar a sociedade também. Ele vai ter um impacto pela sua maturidade espiritual. Um impacto. Através de suas ações, ele se torna um testemunho vivo do amor de Cristo. Então, ele é um testemunho vivo, impactando a vida de outros e contribuindo para a expansão do reino de Deus. Então, ele vai contribuir para que expanda esse reino de Deus espiritual que está dentro dele, tá, pessoal? Eu vou marcar aqui, tá, pessoal? Segunda parte, tá? Já 50 minutos, então vou marcar aqui e a gente vai continuar na segunda parte sobre esse tema, né? Maturidade espiritual. Eu precisava explicar isso porque tem muitas pessoas, tá, que acham que maturidade tem a ver com idade, essas coisas. Eu vi até um falando no podcast, né? Mas não tem nada a ver com isso, tá? E isso é um trabalho seu espiritual. Porque tem pessoas novas, tá? Tá espiritualmente mais elevado do que uma pessoa velha fisicamente. Tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte, tá?